E no Histórias que Inspiram de hoje, eu quero conversar com você sobre o nosso pioneiro, sobre Daniel Berg, e sobre algumas lições preciosas que podemos aprender com esse homem. Como você que já acompanha essa nossa série deve saber, nós não temos um foco tão histórico. O nosso foco são nas lições que nós aprendemos. Como nós podemos melhorar como missionários, como servos, diante desses exemplos extraordinários de homens e mulheres de Deus que marcaram a história. Daniel Berg foi o fundador, da Assembleia de Deus no Brasil. E o Senhor o chamou ali na Suécia. Ele se converteu, sua família, aceitou Jesus através de um pastor batista e ele se converteu nessa igreja batista aos 15 anos de idade. Foi discipulado, foi ensinado pelos pais e com 18 anos, por causa de uma situação difícil na economia da Suécia, ele foi trabalhar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele ficou 7 anos e lá ele aprendeu uma profissão. Ele se tornou fundidor, ele se especializou nesse trabalho. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre essa importância, do missionário ele ter uma profissão, ele saber fazer alguma coisa. Porque, de repente, através dessa profissão, o Senhor vai te sustentar no campo para onde você for, ou você poderá servir aquela comunidade. Eu já ouvi testemunhos maravilhosos de missionários que sabiam, por exemplo, cortar o cabelo, de missionários que sabiam fazer pães e bolos e começaram a servir a comunidade com esse conhecimento. Através daí, levantar recursos para o trabalho que estava realizando. Ele passou esses 7 anos ali, estudando, trabalhando, se especializando, sem nem imaginar que dali a alguns anos Deus ia usar esse conhecimento para que ele o sustentasse na missão. Depois desses anos, trabalhando nos Estados Unidos, ele veio visitar a família e lá ele percebeu, que mesmo tendo passado tantos anos fora, a sua pequena cidade continuava igual. O desenvolvimento não havia chegado, as pessoas estavam ali, com exceção do seu melhor amigo, que ele tinha passado todos esses anos sem ver. Levi Petros. A mãe de Daniel lhe disse que Levi estava em uma cidade próxima pregando o evangelho. Ele foi visitar Levi e Levi lhe contou então que havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Nossa, ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, ficou impressionado nessa conversa com Levi Petros e no seu retorno para os Estados Unidos, ele começou a orar pedindo ao Senhor esse batismo. E como nós sabemos que quem pede recebe, o Senhor o visitou e ele teve sua oração respondida. Ele foi batizado com o Espírito Santo antes mesmo de pisar nas terras americanas. E ele começou então a pregar a palavra com mais ousadia. Irmãos, eu quero até abrir um parêntese aqui. Eu recebi uma mensagem essa semana, talvez a irmã vá assistir esse vídeo, e ela me disse assim: irmã Kellen, eu tenho muita vontade de pregar o evangelho, eu tenho muita vontade de visitar as pessoas, mas eu não vou porque uma pessoa me disse que eu só posso fazer isso depois que eu for batizada com o Espírito Santo. E como eu não fui ainda, então eu estou esperando. E eu disse para ela que ela podia começar, ela podia pregar, ela podia visitar, ela podia ser uma testemunha viva de um Cristo vivo imediatamente. Ao mesmo tempo, continuar orando, continuar pedindo ao Espírito Santo que a batizasse. Não existe uma ordem, primeiro uma coisa, depois outra. Nós precisamos ser úteis, no reino de Deus. Você vê que Daniel já era um pregador. Ele não começou a pregar depois que ele foi batizado. Só que, claro, com o batismo, ele passou a ser um pregador mais ousado, mas ele já estava trabalhando antes. Então, você que me ouve, que me assiste nesse momento, olha só, não tem problema se você é batizado ou não, se é formado ou não, se já leu a Bíblia toda ou ainda não. Ainda. Não estou dizendo para você não ler. Se já terminou o curso teológico ou não, não tem problema se você ainda está no processo em algumas dessas áreas. Você pode começar a fazer alguma coisa para o céu imediatamente. E esse mesmo céu que te sustenta durante essa busca é o céu que te levará aí em direção da vitória completa.
certo? Ele participou de uma conferência em Chicago e lá ele conheceu um outro pioneiro, né, que nós amamos, que faz parte da nossa história, que foi Gunnar Wingren. Gunnar Wingren também era batizado com o Espírito Santo e os dois começaram a conversar, viram que tinham aí muita coisa em comum e começaram a entender que o Senhor poderia estar unindo os dois para que os dois desenvolvessem um projeto missionário juntos. Veja bem, até esse momento, eu vejo aqui 2 jovens chamados por Deus, batizados com o Espírito Santo e com uma chama missionária acesa em seus corações. Wingren, ele voltou para sua cidade. Daniel, nessa época, trabalhava em uma quitanda lá em Chicago. O Senhor o direcionou para que ele deixasse esse emprego e fosse morar na mesma cidade onde Wingren estava morando. E lá, Deus usou um profeta. E o profeta disse, o irmão Olof Uldin, que eles deveriam, então, se unir em um projeto missionário em um estado chamado Pará. Deus usou um profeta. Eles já estavam juntos, estavam orando, estudando a Bíblia, estavam crescendo espiritualmente e o Senhor os visitou. Embora muitos dissessem que eles não deveriam sair de lá, que poderiam continuar lá, que a obra pode ser feita em qualquer lugar, agora eles tinham a palavra e eles acreditaram nessa palavra profética. Amados, eu sou das que acredita também. A fé é uma escolha. Eu escolho crer. A fé é um comportamento. E quando eu não estou com o meu coração cheio de um sentimento de fé, eu então falo como quem crê, canto como quem crê, me comporto como quem crê. Quando a gente se comporta como quem crê, parece que condicionamos a nossa mente a crer. Parece que as nossas emoções, elas são moldadas por esse comportamento. Eu escolho crer. Deus deu uma palavra e eles escolheram acreditar. Tem uma coisa que eu tenho muito cuidado ao falar, que é o seguinte: Deus sempre e Deus nunca. Eu não me acho, irmãos, em condições de proferir nenhuma dessas duas frases. Deus faz o que Ele quer. Ele é absolutamente soberano em suas vontades, em suas decisões. Ele conhece o que nós não conhecemos. Ele conhece o tempo, os corações. Ele sabe por que uma porta se fecha, por que outra porta se abre. Ele sabe porque algo deve ser de uma maneira e não de outra. Eu ouvi um dia desses um pastor falando e ele falou isso em um culto onde eu estava presente, conhecendo a minha história. Se você está talvez me conhecendo nesse vídeo, talvez não saiba, mas quando o Senhor me chamou para a obra missionária, eu saí da minha cidade sem o apoio da minha igreja, nem o apoio financeiro, nem o apoio espiritual. Eles disseram, olha, você não serve, você é mulher, jovem, solteira, Deus não está procurando uma pessoa como você. Então eu saí sem ser enviada. No meio do caminho, o Senhor proveu tudo o que era necessário. Esse pastor disse o seguinte em sua fala: Deus só envia através da igreja. Deus nunca envia ninguém através de uma palavra profética. Deus nunca envia ninguém através de um sonho, de uma revelação. Só quem tem o poder de enviar é a igreja. Qualquer envio fora da igreja é um envio desobediente. Ele é um pastor da Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários fundadores da Assembleia de Deus, enviados para o Pará através de uma palavra profética. Quem somos nós para dizer que Deus sempre ou Deus nunca? Claro que o ideal, né? O ideal é uma igreja que envia, é uma igreja que ama, é uma igreja que sustenta, é um missionário que é treinado, é um missionário que vai, é um povo que recebe. Não vivemos em um mundo ideal, irmãos. Infelizmente. Vivemos em um mundo real. E no mundo real, nem sempre a igreja tem visão, nem sempre o pastor está na mesma direção da vontade de Deus. Às vezes, os interesses são outros, né? Eu conheço pastores que só são construtores. Tem que construir? Tem. Mas tem que fazer missões? Tem também. A obra missionária não é opcional. Tem pastores que estão envolvidos só com trabalhos sociais. A igreja deve fazer? Sim. Mas isso tira a nossa obrigação com a eternidade dos não alcançados? Não, irmãos. Temos que ser uma bênção perto e uma bênção longe também. Eles chegaram aqui no
Pará, Daniel arrumou um emprego como caldeireiro fundidor. Lembra do treinamento dele, da formação dele? Pois é, foi útil aqui agora, quando eles chegaram aqui no Pará. E o seu salário mensal, e eu imagino, irmãos, que esse trabalho não era um trabalho fácil, era um trabalho extremamente cansativo fisicamente. E do seu salário, ele mantinha a pequena casa onde eles moravam e ele pagava um professor de português para Gunnar Wingren, um professor particular. Ele assumia essa responsabilidade para o seu colega poder estudar português. E quando ele chegava exausto desse trabalho, Wingren, então, lhe ensinava aquilo que havia aprendido durante o dia. Claro que Wingren se tornou um falante fluente de português e Daniel Berg tinha muita dificuldade com o idioma, porque era um homem que trabalhava muito e, infelizmente, não tinha como, cansado, né, à noite, ele assimilar aquilo que foi ensinado ao seu colega durante o dia. Mas eu vejo aqui um homem, irmãos, ele estava comprometido com a missão. Eu vejo aqui um homem extremamente generoso com seu amigo. Eu vejo aqui um homem entendendo que naquele momento de sua vida o céu esperava isso dele. Talvez um missionário mais egoísta dissesse, não é justo. Eu vou trabalhar o dia inteiro e você vai ficar em casa estudando português? Não, peraí, não é justo, você tem que trabalhar também. Mas Daniel Berg foi conhecido durante toda a sua vida como um missionário muito humilde. Talvez seja por causa disso que ele foi aí escolhido pelo Senhor para ser fundador da maior denominação evangélica pentecostal desse país e talvez até uma das maiores aí do mundo, porque o que movia Daniel Berg era o seu amor pelo reino, pela missão. Seu amor pelo reino, pela missão. O dinheiro que sobrava, ele comprava Bíblias. E assim, eles começaram aí a evangelizar nas cidades e vilas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança. Nesse momento, Daniel já pôde sair do seu emprego na fundição e passou a tomar conta desse evangelismo, desse trabalho missionário no interior do Pará, enquanto Wingren cuidava da igreja recém-nascida na capital. Daniel Berg se tornou pioneiro da evangelização nessa região, nesse trecho, Belém-Bragança. Inclusive, meu avô foi evangelizado em uma dessas viagens que eles fizeram. Após a evangelização de Bragança, ele passou para a Ilha do Marajó, onde, durante muitos anos, a bordo de pequenas e grandes canoas, ele tornou o evangelho conhecido ali nessa região. Depois desse tempo, ele viajou outra vez para a Suécia e lá ele conheceu uma jovem, Sara, com quem se casou, e quando ele retornou, já retornou para o Brasil, acompanhado por sua esposa. Tiveram 2 filhos, Davi e Débora, e atendendo a uma ordem de Deus, eles viajaram então para São Paulo, fundaram a Assembleia de Deus em São Paulo, fundaram a Assembleia de Deus em Vitória, no Espírito Santo, e continuaram trabalhando até o ano de 1930. Ele ainda teve vigor e força para sair para a obra missionária em Portugal, na cidade de Porto, e fundou o trabalho da Assembleia de Deus ali em Portugal. Daniel Berg sempre foi um homem muito humilde e simples. Quando ele estava enfrentando algum problema, alguma dificuldade, ou ao redor dele se formava alguma crise, ele dizia uma frase que era muito conhecida por todos que conviviam com ele: Jesus é bom, glória a Jesus. Aleluia, Jesus é muito bom. Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ele faz tudo por nós. Glória a Jesus, Jesus é bom. Essas frases eram ditas sempre, querendo deixar muito claro que Jesus é bom em qualquer situação, em qualquer cenário. Ele é bom e ele faz o que ele diz que faz. Batiza, cura, salva, transforma, liberta. Esse é o nosso Deus. Independente do cenário que está à nossa volta, nós temos essa certeza. Há uma rocha
firme e segura, onde nós podemos estar com a nossa confiança ancorada em um Deus que vive, em um Deus que é quem Ele diz que é. Quando a história nos diz que Ele era um homem muito humilde, nós vemos essa humildade nesse comportamento de Daniel Berg, quando no Maracanãzinho ele recebeu uma medalha de ouro em sua lapela, entregue aí pelo pastor Paulo Leivas Macalão, no Jubileu de Ouro, lá no Rio de Janeiro. Quando ele recebeu essa medalha, ele deixou muito claro que ele não merecia tal honraria, porque ele era um servo. Ele era um servo, ele deixava isso muito claro, irmãos. Todas as vezes que ele era honrado, transferia a glória para Jesus. Eu acho que foi Corrie ten Boom que, quando alguém lhe disse: o que você faz com tantos elogios e honras que você recebe? Ela disse: é como se fosse uma rosa. Eu sinto o cheiro dela por 2 segundos e depois a entrego para o Senhor. Que coisa linda, né? Ele entendia que o sucesso da Assembleia de Deus veio do céu. E não porque ele era um bom pregador, pastor, missionário ou administrador. Então a honra e a glória pertenciam ao Senhor. Ele deixava isso muito claro. E esse é até um bom exemplo para nós, né? Quando nós estamos aí tendo sucesso, estamos com um trabalho que está se desenvolvendo muito bem, a gente sempre tem que lembrar que estamos nessa posição por Ele e para Ele. Toda a honra e glória deve ser dele. Revista Seara, edição de novembro-dezembro de 1957, na página 32, pelo escritor Adrião Nobre, que, abre aspas, o irmão Berg reside em São Paulo, na cidade de Santo André. Não sei como ele está vivendo ultimamente, contudo, tive notícias desagradáveis com relação à sua condição de vida. Não tem, segundo soube, o descanso que merece, nem o conforto que devemos lhe proporcionar. Irmãos, não sejamos injustos. Lembramo-nos de auxiliar o tão amado pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Irmãos, isso aqui nos lembra o quanto nós somos injustos, o quanto nós esquecemos, o quanto essa realidade é uma realidade triste, principalmente porque ela ainda acontece hoje. Quantos homens de Deus que dedicaram ao Evangelho décadas de sua vida e após se aposentar, após a jubilação, hoje vivem como se nunca tivessem feito nada. Vivem sem cuidado, vivem sem amor, sem a honra que nós deveríamos lhe conceder. Eu encontrei certa vez, eu já tive 2 situações, né, trazendo agora para o cenário missionário. Eu conheci um missionário e o encontrei nos corredores de uma convenção. Ele me disse: eu trabalhei 30 anos na Bolívia e eu estou aqui pedindo um carrinho de cachorro-quente para eu vender lanche e poder sustentar minha esposa, que está gravemente doente. Irmãos, que vergonha eu tive naquele momento. Um homem que passou 30 anos pregando o Evangelho, pedindo um carrinho de lanche. Eu, infelizmente, naquela época, eu acho que tinha 19 anos de idade, eu não tinha como ajudá-lo. Mas eu pensei, se um dia eu tivesse, eu certamente faria alguma coisa para impedir que alguém que cruzasse o meu caminho tivesse que fazer um pedido como esse a uma convenção, a um grupo. Eu certamente faria a minha parte. E hoje eu tenho essa preocupação. Eu quero que no Campos Brancos nós tenhamos Condomínio dos Pioneiros. É um sonho que tenho. Uma área onde nós construiremos casas, onde os nossos obreiros aposentados morarão com dignidade e cuidado, onde eles serão honrados, onde a sabedoria que eles adquiriram durante os anos na missão poderá ser usada no ensino dos novos obreiros. Eu não quero que um missionário meu, uma missionária minha, que o Senhor me confiou para cuidar, ele vá morar numa casa nos fundos
da casa da filha ou do filho, ou que ele dependa de pessoas para lhe ajudarem com o aluguel. Eu quero que eles tenham uma casa, que tenham um quintal, que tenham um hobby. Eu quero poder tomar café com eles uma vez por semana. Eu quero que eles vivam sem preocupações. Eu quero que vivam bem, para que quando o Senhor os chamar, os chame eles estando satisfeitos, eles sabendo que nunca foram uma força descartável, facilmente substituível, que eles morram sabendo que foram amados até o último minuto. E eu também penso, irmãos, na minha velhice, claro que eu penso. Não vou dizer aos irmãos que eu não tenho medo de um dia, não ter ninguém e um dia estar só, como eu tenho visto muitos colegas. Dependendo, eu tenho orado ao Senhor para que na nossa velhice, tanto eu quanto os missionários do Campos Brancos, os presentes, os futuros, eles sejam cuidados, eles sejam amparados. Que um dia, quando eu sair dessa presidência e outra pessoa se sentar, essa pessoa ame profundamente, com todas as forças da sua alma. Ame o missionário jovem, mas também ame o missionário velho. Ame o missionário saudável, mas também ame o missionário doente. Que nenhum membro desse exército seja aí largado pelo caminho, mas que ele possa viver esses últimos dias sabendo: eu sou amado. Nós temos uma dívida, Nós não cuidamos bem do nosso pioneiro, infelizmente. Mas agora nós temos condição de cuidar bem dos nossos missionários, dos nossos pastores jubilados, dos nossos obreiros já cansados de anos e anos na missão. Em 1963, ele foi para a Suécia, lá ele foi hospitalizado e a história nos diz que ele saía da enfermaria para distribuir folhetos e orar por aqueles que se decidiam a Cristo. Ele ainda pregava, irmãos, internado, doente, fraco, cansado. Ele ainda se preocupava com as almas daqueles que estavam naquele hospital. A disciplina interna do hospital encarregou uma enfermeira de proibi-lo de fazer isso. Mas a enfermeira não teve coragem, porque ela via ele caminhando com dificuldade até o leito dos doentes para lhes conduzir a Cristo. E assim, trabalhando, ele foi chamado pelo Pai Celestial em 1963 mesmo, com 79 anos de idade. Nesse dia, Daniel Berg deixou a terra para entrar no céu. E que o Senhor nos ajude, com essa mesma disposição, com esse mesmo amor, a sermos chamados pelo céu, ainda produzindo frutos na terra. Um abraço grande, até a próxima.